Às segundas-feiras temos consultório fiscal com Marta Gaudêncio, advogada, e hoje vamos falar de IVA, não é assim, Marta? Muito bom dia, obrigada por estar connosco. É isso. Quais são os métodos de dedução de IVA, para começar? Bom, temos dois métodos de dedução do IVA. Portanto, a primeira coisa a ter em conta, as empresas normalmente, as empresas e os sujeitos passivos individuais, quando praticam operações que são sujeitas a IVA, têm direito a deduzir o IVA. Só que há algumas entidades que praticam operações sujeitas e operações isentas simultaneamente, são os chamados sujeitos passivos mistos. Estamos a falar, por exemplo, de bancos que têm prestações de serviços, as propriamente bancárias, que são isentas de IVA, mas depois têm algumas outras operações que são sujeitas. Estamos a falar, por exemplo, de entidades que tenham uma atividade normal comercial, mas que também se dediquem à formação certificada. Portanto, estas entidades que têm os dois tipos de operações não podem deduzir todo o IVA, porque o IVA associado às operações que são isentas não pode ser deduzido. Então, o que é que o Código prevê? Prevê dois métodos que, à partida, podem ser determinados por escolha do sujeito passivo, exceto em algumas atividades, que são o método do prorata, ou da percentagem de dedução, e o método da afetação real. O que é que isto significa? Parece assim um bocado complicado, mas não é. O método do prorata, ou da percentagem da dedução, permite que os sujeitos passivos calculem o IVA que vão deduzir consoante o tipo ou o número de operações que praticaram, sujeitas ou isentas. Portanto, eles fazem uma espécie de um cálculo, não é uma espécie, é um cálculo em que colocam as operações sujeitas a IVA no numerador de uma fração e depois a totalidade das suas operações cá em baixo. E veem, ora, este mês eu tive uma percentagem de operações isentas de 20%, por exemplo. Então, vou poder deduzir 80%, porque os 80% estão associados às minhas operações sujeitas a IVA. Este cálculo é feito normalmente no ano anterior e depois, durante todo o ano, eles aplicam aquela percentagem. Chegam a dezembro, têm de verificar se era mesmo aquela percentagem ao longo do ano inteiro ou se tem de ser corrigida. E se tiver de ser corrigida, depois regularizam o IVA que tiverem deduzido a mais ou a menos. E em que situações é que poderá ter que ser corrigida? Estas operações são muito variáveis. Como é feito com o cálculo com base no exercício anterior, as entidades nunca sabem, no ano em causa, se vão ter, por exemplo, os bancos se vão ter mais operações isentas ou mais operações sujeitas. Uma outra entidade que dê formação também não sabe se vai fazer uma ação de formação ou 10, e, portanto, tudo isto vai ter influência no cálculo da percentagem de dedução. Por isso, regra geral, as entidades em dezembro têm de fazer regularizações. Depois há um outro método, que é o método da afetação real, que é um bocadinho mais preciso. Porquê? Porque, no fundo, implica que as entidades estabeleçam centros de custos diferentes para as suas operações sujeitas e para as suas operações isentas. E, portanto, quando registam tudo o que é input e output das suas operações, registam-nas diretamente nesses centros de custos. Portanto, ficam logo a saber, a cada momento e quando o registro contabilístico é feito, qual é que é o IVA que podem deduzir e o IVA que não podem. Aqui depois há também uma série de regras, porque tanto numa situação como na outra, ou melhor, no caso do prorata, há operações que podem ser consideradas irrelevantes, mas este método será um bocadinho mais preciso. Agora, nem todas as entidades o utilizam. Mas as entidades podem escolher qual dos métodos é que querem usar ou estão limitadas a um deles? Regra geral, podem escolher. Em algumas atividades, elas têm de utilizar o método que a lei ou que a administração fiscal determina. Por exemplo, no caso das locações financeiras, aí determina-se normalmente que é o método da afetação real. E faz mais sentido, porque uma entidade que se dedica à locação as locadoras podem ter locações sujeitas e isentas. E aí a administração fiscal determina, e nem é só a administração fiscal, o próprio Código determina que utilizem o método da afetação real. Portanto, nem sempre está na disposição das entidades determinar qual é que é o método que vão utilizar. É possível renunciar à isenção de IVA? É, precisamente no caso dessas entidades que se dedicam à locação. Portanto, há uma série de operações que são isentas de IVA. A compra e venda de imóveis, a locação de imóveis, a formação, etc. Há várias isenções. Em algumas delas, permite-se que a entidade que as pratica renuncie à isenção. O que é que isto permite? Permite que liquide IVA e depois a entidade que vai utilizar o bem ou o serviço em causa
quando liquida, possa também deduzir. Ou seja, no fundo, torna menos onerosa para a entidade que vem a seguir na cadeia as operações e, portanto, tudo até ao consumidor final. Por exemplo, se nós pensarmos na aquisição de um imóvel, uma entidade vai adquirir um imóvel, vai construir lá uma loja, por exemplo, e depois vai dar essa loja de arrendamento. Em princípio, isto seria tudo isento de IVA. Exatamente, seria tudo isento. Mas, como a loja vai praticar operações sujeitas, porque vai vender bens ou vai prestar serviços, o que for, esta entidade pode renunciar à isenção, ou melhor, quem lhe vende o imóvel e constrói pode renunciar à isenção e liquidar IVA. Ou seja, quando eu compro a loja, quando eu compro o terreno e faço a construção, deduzo todo o IVA que suportei. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que quando eu depois for cobrar as rendas, as minhas rendas podem ser mais baixas, porque, no fundo, eu não tenho de suportar todo aquele imposto que teria de suportar se não renunciasse à isenção. Essa é uma das vantagens? Esta é uma das vantagens. Outras? É sobretudo esta, porque, de facto, permite que não vá a crescer IVA às operações portanto, ao longo de toda a cadeia e não seja acumulado imposto e não torne mais oneroso para a frente e, no fundo, até ao consumidor final, esta operação. Claro que isto tem regras. Não, quer dizer, quais são as regras? Só, quem é que pode renunciar à isenção de IVA? Primeiro, só sujeitos passivos. Portanto, só as entidades que já sejam sujeito passivo de IVA e que vão arrendar, por exemplo, isto no caso da locação de imóveis, que vão arrendar o imóvel a um sujeito passivo também. Depois, tanto na locação como na venda, temos de estar perante a primeira transmissão ou a primeira locação do imóvel. Ou então a primeira transmissão ou locação depois de obras de grande dimensão. Tem de ser pedido um certificado. Portanto, a Administração Fiscal emite no site, através de requerimento feito também através do site, um certificado de renúncia à isenção, do qual constam todas as condições daquela operação. E é preciso que esse certificado esteja emitido e válido no momento em que é feita a escritura ou em que é celebrado o contrato de arrendamento, porque senão a renúncia não produz efeitos e a operação continua a ser isenta de IVA. Há muitos pedidos em Portugal de renúncia de isenção de IVA? Há muitos pedidos, sim. Há muitos pedidos, por exemplo, por entidades que se dedicam à alocação financeira, entidades que se dedicam à compra e venda de imóveis para posterior construção e arrendamento. Porque lá está, porque no fundo, se eu for instalar-me numa loja, isto também parte um bocadinho de quem celebra os contratos de arrendamento ou de locação financeira. Se eu vou instalar-me numa loja e sei que depois vou dar aquela loja de arrendamento, eu tenho todo o interesse em baixar o custo. E, portanto, eu posso pedir a quem me compra, a quem me vende, ou a quem me dá o imóvel de locação financeira que renuncie à isenção, liquidando o IVA. Para quem está na posição ativa da operação é indiferente, porque o custo é igual. Agora, para mim, é mais favorável e, portanto, há muitas entidades de locação, muitos bancos nesta parte da locação financeira, entenda-se, que renunciam à isenção. Marta, o que é a caducidade do direito à liquidação de impostos? A caducidade é uma coisa que é um bocadinho confundida às vezes com a prescrição, que é outra coisa de que poderemos falar noutra altura. A caducidade, ou o prazo de caducidade, é o prazo durante o qual a Administração Fiscal pode liquidar impostos aos contribuintes. Este prazo é um prazo de 4 anos em geral, mas depois há prazos especiais. Ou seja, imaginemos o exercício agora de 2012. Se este ano ocorrer uma operação qualquer em sede de IVA, e a Administração Fiscal, que houver uma falta de liquidação, por exemplo, e a Administração Fiscal não detectar este ano, ela tem 4 anos, a partir de 1 de janeiro do ano que vem, para vir dizer ao contribuinte, atenção, nesta operação não foi liquidado o IVA e tinha de ser. Portanto, a partir do início do ano civil que vem, a Administração Fiscal pode fazer isto, portanto, 2013, 14, 15, até ao final de 2016. Se não fizer isto até 2016, já não pode. Ou seja, isto no fundo, se não liquidou o imposto, já não vai poder liquidar. Portanto, o contribuinte fica tranquilo. No fundo, é um mecanismo de segurança. Os contribuintes não podem ficar eternamente na expectativa de que venha a ser liquidado imposto relativamente a um exercício já muito antigo. Portanto, estabeleceu-se um prazo que, na maior parte dos casos, é de 4 anos, mas, por exemplo, nas operações de aquisição de imóveis é de 8, na correção de declarações apresentadas pelo sujeito passivo é de 3,
Findo este prazo, as pessoas, os sujeitos passivos singulares ou coletivos, têm a certeza que não vai ser liquidado o imposto ou não vão ser feitas inspeções àqueles períodos e àqueles factos. Marta Gaudêncio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até para a semana. Bom dia. Fica por aqui o consultório fiscal de hoje, está de regresso na próxima segunda-feira. Fazemos agora um intervalo no primeira hora. Até já.